Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui no nosso webinar. Meu nome é João Eduardo, eu atuo como arquiteto de soluções e especialista em pré-vendas na Atvi desde 2020, mas eu já atuo pela empresa há mais de 11 anos, né? Tive a oportunidade também de trabalhar por um bom tempo como consultor. A Atvi, para quem não conhece, é uma empresa especializada em projetos para a área fiscal e contábil, né? A gente tem também serviços para frente de suporte, AMS, BPO, né? Nesse momento de reforma tributária, a gente percebe que é um tema também que tá bastante latente no mercado. E nós temos uma parceria estratégica junto à Thomson Reuters, na qual a gente se enquadra ali como parceiro premium, para poder implementar soluções na vertical de techs. E é justamente nesse contexto, né, nessa parceria junto à Thomson, que a gente traz aqui o tema do nosso webinar sobre apuração, conciliação e contabilização da CBS e do IBS. Esse momento que a gente aguarda aí para 2027 em relação à apuração assistida, né, todos buscando aí projetos, tecnologias para poder fazer um processo de forma integrada. Aí, antes de avançar, eu gostaria de apenas ressaltar aqui que esse evento está sendo gravado. A gente tem também habilitado no chat do Teams, na aba de perguntas e respostas, onde vocês podem postar as dúvidas e no final a gente vai reservar alguns minutos ali para poder abordar junto com vocês. Tá? Bom, para dar início aqui, eu trouxe uma divisão dessa jornada em três ondas, né? A gente já vem atuando nos projetos, na verdade, desde 2025. Imagino que isso seja uma realidade para todos. Em 2025, a gente começa ali nos projetos de mapeamento, assessment, para poder identificar quais os impactos desse processo da reforma, na empresa como um todo, né? E a gente percebeu ali naquele momento que a gente não está falando de um impacto apenas. Acho que tem alguém já com mão levantada, pessoal. Está tendo algum problema de áudio, alguma coisa? Eu posso avançar, Thaís? Pode avançar, João, por favor. Pessoal, quem tiver dúvida, por favor, coloquem na aba de perguntas e respostas que nós vamos responder ao final, tá bom? Legal. Bom, então, nesse momento de mapeamento, a gente observou que as empresas, né, buscaram ali um entendimento geral da reforma tributária, né, dos impactos que acabam extrapolando a área fiscal, a área de tecnologia, e identificamos, né, os impactos em todas as frentes de negócio, compras, vendas, jurídico, logística, né? Esse processo é um processo que ele impacta a empresa como um todo. Então aqui a gente, na verdade, está dividindo, né, esse período de transição em três ondas principais, né? A primeira onda, como eu disse, iniciou em 25, mas em 2026 a gente começa ali a fazer o destaque, mesmo em caráter estatístico do CBS e do IBS nos DFEs, né? A adaptação, né, primeiro dos motores de cálculo, para quem usa isso de forma externa ou para quem tem a configuração, o setup dentro do próprio RP e depois, consequentemente, nas soluções de mensageria e as primeiras revisões, né, de cadastros nos processos, para que a gente possa ter essa base, né, essa estrutura tecnológica aí pronta para poder cobrir aquilo que vem pela frente. Bom, agora eu acho que o momento que a gente vive hoje, né, pelas conversas que a gente tem tido com os nossos clientes, está muito focado ali na gestão de ajustes, né, da parte de nota de débito, nota de crédito, eventos. E aí, inclusive, em relação a isso, né, nós tivemos no final de julho, né, um ato conjunto ali que teve uma mudança importante para quem tem outros modelos de DFEs, né, como, por exemplo, Água e Saneamento, Enefcom. Houve ali uma postergação, né, mesmo que breve, mas para quem precisava já prever essa implementação,
conseguir um fôlego aí para poder trabalhar isso um pouco mais à frente. E nós tivemos também a flexibilização da regra que valida, né, a apresentação ali de fato das informações de IBS e CBS. E hoje, inclusive, pela manhã, antes da gente iniciar o evento, estava dando uma olhada em algumas notícias e observei ali que também parece que teve já a postergação do ajuste CNF 49, né? Então, mais uma notícia nova, né? Claro que a gente ainda precisa checar todos os detalhes em relação a isso. Acho que foi a publicação, ela acabou acontecendo ontem e leva também, né, essa exigência aí para janeiro de 27. Bom, pessoal, isso mostra para a gente que a reforma tributária, né, ela traz aí sim essas flexibilizações. Para quem é da área fiscal, acaba que já está bastante acostumado com esse tipo de situação ali por parte do fisco, mas ao mesmo tempo nos coloca um alerta, né, porque tudo que teve flexibilização, pelo menos aí do mês de julho e agora do mês de agosto, coloca ali o 1º de janeiro como data limite, né? A gente sabe que, obviamente, isso pode mudar novamente, pode ter uma nova flexibilização, mas é um movimento que a gente percebe um pouco diferente, né, em relação à reforma tributária, se a gente for comparar, por exemplo, com a obrigação acessória, né? Para quem viveu aí as prorrogações de Bloco K, REINF, às vezes acontecia até uma revogação mesmo de parte dos layouts ou uma postergação de maior prazo, né? Então, nesse caso da reforma, é importante a gente sempre estar atento para, né, poder administrar isso ao longo ainda desse ano e na perspectiva, né, de que essas novidades aí elas possam efetivamente entrar a partir de janeiro de 27. Bom, o foco aqui do nosso evento, ele está muito relacionado à segunda onda, né? Que é a onda onde a CBS já passa a ser obrigatória, a nova lógica de apuração. Acho que aqui é o tema principal aqui do nosso evento, onde a gente vai explicar para vocês um pouquinho como a Thomson, né? Ela se antecipou, ela participa ali do projeto piloto e ela conseguiu desenvolver, né, algumas tecnologias para poder apoiar nessa gestão da apuração assistida, né? O pessoal do fiscal hoje está muito acostumado ainda com momento de fechamento mensal, né? A gente sabe ali que as atividades acabam sendo concentradas ao fim do mês, no início do mês seguinte, para poder apurar um período que já se passou, né? E no caso da apuração assistida, a gente vai ter um processo mais recorrente, né? Próximo ali do tempo real de consumo desses dados, para que a gente possa ter a gestão e também isso impacta no processo de contabilidade, né? A gente passa a ter um elemento financeiro aí, que é o pagamento da nota, o recolhimento do imposto, para que a gente possa se apropriar de créditos, e é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho aqui dessa segunda onda que começa a iniciar em 2027. E por fim, temos, né, um pouco mais à frente aí a questão da entrada efetiva do IBS, né, que começa em 29 e se encerra em 2032, onde a gente vai tendo uma convivência paralela aí com o ICMS e o ISS, onde os impostos vigentes eles vão reduzindo, o IBS ele vai aumentando até que 2033 a gente tenha a extinção também, assim como vai acontecer do PIS e da COFINS agora em 2027, aconteça isso para o ICMS e o ISS. E aí, entrando um pouquinho aqui mais a fundo no escopo do nosso webinar, né? Então, hoje, como eu disse, a Ative é um parceiro especialista, né, para projetos de implementação nas soluções da Thomson, e a Thomson Reuters, ela estruturou esse roadmap da reforma tributária baseado em 3 pilares, né? O pilar de motor de cálculo, o pilar de nota fiscal e o pilar de solução fiscal. Quando a gente fala aqui de motor de cálculo e nota fiscal, são aquelas situações onde, na verdade, a tecnologia ela já foi alterada, né? Afinal, desde janeiro de 26, a gente já tem ali os documentos fiscais impactados, né, com as novas tags, os novos grupos de informações, e essas plataformas hoje elas já determinam esses valores, né? A gente tem lá o 1% dividido para IBS e para CBS,
e o nosso motor, né, ele já tem a arquitetura técnica ali para poder determinar esse registro, que é a solução IDT, né, o Unsourcing Direct Tax Determination. Essa frente de motor, ela passou a ganhar bastante relevância com a reforma tributária, né? Principalmente se a gente imaginar um período de transição onde eu vou ter que ainda conviver com os tributos atuais, né? Com exceção da PIS e COFINS, como a gente comentou, a partir de 27. Mas o fato é que, por exemplo, se a gente pensar lá em 29 até 32, eu vou ter que fazer uma gestão de alíquota ali de ICMS, de ISS e do novo imposto, que é o IBS, por um longo período de tempo. Então, todo ano eu vou ter manutenção. A gente sabe que, principalmente para indústrias, né, a questão do ICMS, ela tem ali particularidades, dificuldades ali na atribuição de cálculo. Então, as empresas têm nos buscado bastante para poder olhar para motor, não apenas, né, em relação a essas novidades que a reforma nos coloca, mas principalmente para desonerar a equipe tributária desse monitoramento e facilitar também as manutenções no RP. Né? No RP, a gente sabe que geralmente eu tenho ali todo um ciclo de teste, eu tenho trânsito de atualizações entre ambientes, e o motor ele também traz uma facilidade nesse sentido. Quando a gente avança para o pilar de nota fiscal, aí sim, né, a gente já tem as soluções de mensageria inbound e outbound. Então, essas plataformas, elas também passam a ganhar protagonismo, afinal, a própria nota fiscal é quem vai trazer para o fisco o resultado da apuração, né? Então, enquanto eu emito a minha nota, o fornecedor emite as notas contra mim, isso já sensibiliza o ambiente do fisco, o ambiente da apuração assistida. E depois a gente tem aqui o pilar da solução fiscal, né, que no caso da Thomson é o OneSource Tax One, né, uma plataforma aí que a gente já tem bastante consolidada no mercado, né, para quem talvez conheça por Master SAF ainda, na verdade, desde 2018 a gente já posiciona nessa modalidade Tax One. E essa ferramenta ela recebeu complementos, né, alguns add-ons para poder trabalhar aqui esse processo relacionado à apuração assistida. Bom, trazendo isso para um fluxo de jornada, né, do cliente, para a gente poder entender um pouquinho como que foi pensada essa plataforma. Então, eu tenho aqui à minha esquerda o RP, né, com os fluxos de cálculo de imposto destacado, processo de entrada, as rotinas de inbound e a minha solução de mensageria. Tudo isso, né, se comunicando aqui de forma ativa com o ambiente do fisco. E aqui à minha direita, eu tenho exatamente a arquitetura aqui da nossa plataforma, do TaxOne, com já as engrenagens que vão fazer parte desse processo de comunicação com a apuração assistida. Então, o fluxo, né, obviamente, aqui ele se inicia pelo RP, né, todos os movimentos de documentos de entrada e de saída, eles precisam migrar para a solução fiscal, né, então a gente tem aqui uma integração, né, que dependendo aí do sistema de origem, ela pode ficar hospedada dentro do próprio RP, principalmente quando a gente fala de SAP, Oracle, Dynamics, né, onde a gente já tem algumas soluções nativas ali de forma integrada, mas temos também, né, um middleware que se chama OBI, que ele traz uma flexibilidade para a gente trabalhar outros formatos de integração, né, com diferentes RPs, e isso para a gente acaba que não se apresenta aqui como limitação. Tá? Então, esse processo ele acontece aqui de forma diária, né? Principalmente isso ganha relevância aqui com a reforma tributária, né? A questão de trabalhar de forma diária, porque eu não vou apenas apurar, né, um tributo e gerar uma obrigação acessória, que é aquilo que a gente tem hoje. Né? Então, eu passo a ter a necessidade de ter esse dado aqui de forma recorrente, para que quando a rotina do TaxOne, que captura o processo da apuração assistida, e aí eu não estou falando apenas de saldos, a gente está falando de movimentos, né? Todos os documentos fiscais, entradas, saídas, ela traga essa informação aqui para a plataforma, o produto ele tenha a condição de conciliar contra aquilo que ele recebeu do sistema de origem.
E aí, nessa conciliação, né, a gente prevê aqui tanto uma conciliação quantitativa, né, para validar se tudo aquilo que eu tenho no ambiente do comitê gestor na apuração assistida é efetivamente o que eu tenho registrado no meu RP, como também, né, de forma qualitativa, ou seja, se o imposto que foi destacado em cada documento, né, pelo fornecedor no caso e das notas emitidas pela empresa, ele está também coerente com o registro efetivo no RP. Tá? Então, tudo isso vai fazer parte aqui. Depois a gente vai explorar as visões de tela também para vocês entenderem um pouquinho melhor dessa dinâmica, mas esse é o escopo inicial aqui desse processo de conciliação, ou seja, de comparar os movimentos de notas que eu tenho em ambas as partes. E um outro pilar que a reforma nos traz, com a nova sistemática de contabilização, é a necessidade de monitorar a extinção, né, de débitos e as apropriações dos créditos no ambiente da apuração assistida. Né? Se a gente pegar como exemplo hoje uma operação de entrada, onde eu gero aqui o crédito logo no momento que eu registro a nota no RP, né, então isso vai lá para a minha conta de imposto a recuperar. Se a gente olhar a reforma tributária, isso não pode mais ser trabalhado dessa forma. Até porque a gente precisa monitorar, né, e eu dependo de um evento financeiro acontecer lá no ambiente do fisco, que seria o pagamento da nota ou o recolhimento do imposto. Então, nessa situação, a gente tem aqui a mesma nota, né, ela vai ser registrada, e aí não apenas, né, as notas que me dão crédito hoje, porque a gente tem também uma amplitude do crédito, né, e por isso as soluções de inbound passam a ganhar relevância também nesse processo, mas o fato é que na entrada eu vou fazer aqui apenas uma provisão de um imposto que eu ainda, né, vou recuperar no momento 2. E aí o que a maioria tem estudado aqui, por exemplo, é a criação talvez aqui de uma conta transitória, né? Então eu deixo esse imposto em stand-by no momento da entrada, e quando efetivamente acontece aqui a liquidação no ambiente da apuração assistida, eu preciso de alguma tecnologia para me amparar nesse monitoramento e entregar esse lançamento contábil no momento correto. Então, a nossa plataforma aqui no pilar de contabilização, ela também vai monitorar esse evento financeiro no fisco, vai estruturar o lançamento contábil, né, porque aqui a gente vai ter parâmetros para identificar conta, né, e outras variáveis contábeis, como centro de custo, centro de lucro, isso depende muito do RP, né, e daquilo que a contabilidade definir como regra de contabilização, mas o fato é que o Tax One ele também vai expor aqui os lançamentos contábeis que já podem ser integrados, né? E aí o RP ele tem condição de capturar essa informação pronta na nossa plataforma para poder fazer a reclassificação contábil e transferir, né, esse valor para crédito efetivo. Tá? Então, de forma resumida aqui, conceitualmente, né, naquilo que a gente entendeu do processo da reforma tributária, nós temos, né, esses três pilares. A apuração, que é a captura, né, dos registros do ambiente do fisco, da apuração assistida, a conciliação, que significa o cruzamento entre o que eu recebi do RP contra o que eu capturei do fisco, e o processo da contabilização, que é esse monitoramento proativo aqui das operações já liquidadas, para que eu possa reclassificar e contabilizar os créditos, né, e até os débitos no momento oportuno. Bom, agora entrando um pouquinho aqui, né, no processo da apuração, eu trouxe algumas evidências daquilo que a gente já tem trabalhado com os nossos clientes, né? Então, os projetos eles já iniciaram, tá, pessoal? Então, para quem já é cliente Thomson, né, tem ali, né, já uma visão daquilo que a gente trabalha em projeto, mas para quem ainda não é cliente, a gente tem uma modalidade de oferta que é o Tax One Lite, tá? Onde o cliente ele pode priorizar o processo da reforma tributária e, de repente, até continuar com a solução fiscal que ele já tem hoje, para que depois ele avalie uma eventual transição do processo como um todo.
tá? Mas a gente pode trabalhar e temos trabalhado já com alguns clientes desde o início desse ano e agora, né, na virada do segundo semestre, isso tem ganhado mais força ainda. Mas falando primeiro aqui da apuração, então a plataforma ela nos traz campos de pesquisa, né? Então nessa tela aqui a gente tem a representação daquilo que veio do contribuinte, que representa exatamente aquilo que eu registrei no meu sistema de origem. Então notas de entrada, notas de saída, todos esses movimentos eles migram para a nossa plataforma e alimentam essa estrutura aqui com os totais de débito e crédito. A gente já tem também aqui de largada, né, uma visualização do saldo, né? Então ele já faz uma conta inicial aqui, se ele está devedor, credor, e a mesma visualização a gente vai ter aqui por parte do fisco, né? Mas com a origem sendo capturada lá do ambiente da apuração assistida. Ainda nessa visão sintética, nós temos destacado abaixo alguns detalhes, né? Tanto débitos, créditos não apropriados e pagamentos não utilizados. E na medida que a gente avança aqui com um clique em cada link destacado aqui nessa tela, ele nos direciona para a visão analítica. Tá? Então, nessa visão analítica, a gente já começa a ter a identificação dos documentos, né, do class trib, por exemplo, dos valores que estão atrelados a cada documento. É possível nessa tela, né, fazer a exportação para trabalhar alguma conciliação externa ao TaxOne. A gente também consegue navegar, né, por trás do documento, né, fazer um drill down aqui até chegar num detalhe mais fino da nota fiscal. Se eventualmente houver alguma alteração de registro, isso também vai ficar de simples monitoramento aqui na ferramenta, né? Eu consigo visualizar essa informação, qual usuário, horário, para a gente garantir toda a parte aí de segurança e conformidade, além de aplicar filtros e até incluir colunas, né, nessa visão aqui da apuração. Então, a Thomson ela explorou bastante aqui essas funcionalidades, né, ainda que a gente não tenha, né, a visibilidade 100% de tudo aquilo que vai ser necessário, mas a gente já percebe aqui, né, a flexibilização como um diferencial da ferramenta, justamente para poder acompanhar, né, essa evolução aí do processo da apuração assistida. Bom, e quando a gente mergulha no documento fiscal, quando eu faço ali o drill down e eu quero identificar uma informação mais precisa de uma nota em específico, além de visualizar esses registros, né, na própria navegação, a gente tem também a identificação de como isso está no ambiente do fisco. Então, aqui à minha esquerda eu tenho a representação de uma nota de saída, né? Ela já está aqui nesse exemplo com o débito extinto, o valor 100%, e a gente tem aqui também até o destaque de como esse débito foi extinto, né? Nesse exemplo, a gente considerou aqui por compensação, mas o produto ele já está prevendo todas as possibilidades que a reforma nos coloca, né? Por exemplo, o pagamento tanto do contribuinte como do responsável, o próprio RAD aqui, né? O recolhimento pelo adquirente, e o split payment, né? A gente sabe que o split, né, ele já é uma realidade que tende a ser mais cadenciada aí do ponto de vista de implementação, mas em algum momento ele vai ser a principal forma aqui de extinção, de liquidação das operações. Então, o produto ele já está sendo estruturado, inclusive com campo aqui para reconhecer, né, esse ajuste, essa liquidação via split, quando sensibilizar a apuração assistida e, consequentemente, o fisco nos entregar isso nas APIs. E aqui eu tenho, né, do lado direito, uma mesma visualização quando se trata de crédito, né? Então, aqui eu já estou falando de uma nota de entrada, onde o crédito, né, foi 100% apropriado, e da mesma forma a gente traz outras situações, né, relacionadas ao crédito, como, por exemplo, pedido de ressarcimento, valor prescrito, inutilizável, seguindo ali, né, as diretrizes que a legislação nos coloca, né, isso vai amadurecendo ao longo do tempo, mas do ponto de vista
de sistema, o produto ele já vai ficando estruturado para receber essas informações na medida que elas forem liberadas. Agora, depois que eu tenho a posse de todos esses registros, né, tanto daquilo que eu capturei do fisco, como daquilo que me chegou por parte do RP, eu já tenho a possibilidade de disparar os processamentos na ferramenta, né? Então, nesse menu de conciliação, a gente vai ter um diagnóstico de inconsistências, né? A gente classificou essas inconsistências em 3 naturezas. A primeira delas é a inconsistência em documento, em débito ou em crédito. Quando eu falo de uma inconsistência em documento, significa que a nota já está em uma das partes, ou no fisco ou no RP, e eu ainda não identifiquei a outra, né? Então, eu sempre vou ter uma diferença de 100% do valor da operação. Isso vai ser muito comum, por exemplo, nas operações emitidas por terceiros, né, onde o fornecedor emite a nota e, naturalmente, ela vai chegar primeiro na apuração assistida e você vai ter um tempo ali, principalmente relacionado ao trânsito, né, toda a parte logística, dependendo da característica da operação, até que você registre essa nota no RP. Então, sempre esses documentos, né, eles vão ser classificados aqui enquanto o sistema não localizou as duas partes na abinha de inconsistência de documento. Tá? Na saída, apesar de ser uma situação um pouco mais remota, mas como esse processo ele ainda nem iniciou, né, a gente sabe que até por parte do fisco pode ter ali alguma falha, alguma inconsistência, né, a gente também está provisionando aqui a possibilidade de uma nota de saída, por exemplo, que já está aqui disponível, né, de, por algum motivo, ela não ter sensibilizado ainda a apuração assistida. Até porque, quando eu emito uma nota, eu estou emitindo isso contra, né, a Secretaria da Fazenda e o fisco ele tem o trâmite ali de sincronizar esse movimento entre a Cefaz e o ambiente da apuração assistida. Então, pode também ter a situação na qual o documento veio aqui para a nossa plataforma, pelo RP, e por algum motivo ele ainda não foi atualizado na apuração assistida. Agora, quando falamos de débito e crédito, aí sim, né, eu já preciso entender a necessidade de alguma ação corretiva, porque a nota foi identificada em ambas as partes, então eu tenho a visão contribuinte, eu tenho a visão fisco, mas existe uma diferença a ser conciliada. Então, eu já estou falando aqui do imposto, né? Se é o CBS, IBS ou até o imposto seletivo, né? Quando tiver aqui a previsão, mas os valores, eles não estão coerentes. Ou seja, nesse primeiro exemplo, eu tenho aqui uma nota que na visão contribuinte, ela tem R$ 7 de CBS e tem R$ 5 na visão fisco. Então, essa diferença o usuário, o analista que vai monitorar esse painel dentro da ferramenta, ele vai precisar entender, né, o motivo dessa diferença e tomar as ações corretivas. Se a gente ainda está ali num período onde faz pouco tempo que a nota foi emitida ou que o lançamento foi realizado e você já identificou a inconsistência, talvez ainda haja tempo hábil de um cancelamento, de um estorno, mas a gente precisa alertar que esse painel ele vai ser o principal subsídio para que vocês saibam quando emitir uma nota de débito, quando emitir uma nota de crédito, os próprios eventos, né, adicionais que a reforma instituiu para poder fazer essas atualizações no ambiente da apuração assistida. Então, tudo isso, né, vai ganhando corpo aqui e a ferramenta ela vai instruindo para que o usuário tome as ações devidas e corrija, né, as inconsistências aqui apresentadas. E aí, para reprocessar, né, vamos imaginar que eu já fiz ali as minhas intervenções, novas emissões, novos registros foram lançados. A Thomson também está explorando aqui alguns agentes de IA, né, inteligência artificial, aqui também embarcada na solução. Então, nós temos um chat aqui para o processo de reconciliação, onde o usuário ele interage com o chat,
o chat ele já vai sugerindo ali alguns parâmetros de conciliação de acordo com as últimas execuções que foram realizadas, e na medida que ele define quais parâmetros ele quer usar mesmo, o chat ele reprocessa e dá a visão atualizada aqui na ferramenta. Por que que a gente entende que é importante esse tipo de situação na reconciliação, né? Não só para reprocessar o mesmo período, mas principalmente para uma situação, por exemplo, onde vocês já identificaram um gap com um determinado fornecedor, né? A fiscalização entre cliente e fornecedor, ela vai ganhar força aí com o processo da reforma. Então, se você quiser acompanhar apenas a operação de um determinado fornecedor, por exemplo, que de repente ele tem ali um processo pendente com o fisco e isso está impactando no seu crédito, você pode sugerir no chat esse CNPJ e ele já vai trazer uma visão direcionada a esse fornecedor. Então, aí a gente começa a ganhar em produtividade aqui dentro da solução, né? Então, os usuários conseguem trabalhar de uma forma mais inteligente, sem a necessidade de sempre trabalhar todo o período completo e depois ir aplicando filtros até chegar no resultado efetivo naquilo que ele espera. E para encerrar aqui, pessoal, as rotinas, né? A gente ainda tem um tempo aqui de agenda para explorar algumas outras situações, mas a última etapa do processo, que é a etapa da contabilização, nós trazemos aqui, né, parâmetros, primeiro para entender aquilo que foi criado na estrutura de contabilidade do RP, né? Eu comentei ali no início sobre o exemplo da conta transitória, mas cada empresa pode tomar a sua decisão. Então, no projeto, a gente precisa mapear, entender qual que é a estratégia de contabilização que a empresa está adotando. Aqui a gente vai ter um parâmetro para associar essas variáveis contábeis para cada empresa. Então, se eu tiver ali a atribuição de centro de custo, por exemplo, eu vou ter que fazer um vínculo diferente. Se eu tiver uma transitória e uma de imposto efetivo, eu tenho a parametrização aqui, o DEPARA estabelecido. Mas o fato é que isso precisa ser previamente entendido para que a gente coloque na ferramenta e ela consiga fazer a associação correta. E aí, a partir dessa configuração, o TextOne, com o monitoramento proativo ali das APIs do fisco, ele vai capturar, né, a liquidação das operações e vai classificar tudo isso, né, de uma forma que o usuário consiga fazer a gestão desses lançamentos contábeis, né? Então, a gente vai ter aqui a totalização, né, daquilo que já está efetivamente integrado na solução, daquilo que foi efetivamente contabilizado ou não, e até eventuais estornos, tá? Então, esse painel é como se ele já deixasse o lançamento estruturado para que a contabilidade possa consumir essa informação da plataforma fiscal. E aqui a gente está trabalhando tanto uma modalidade via API, né, que é o cenário mais interessante, inclusive que a gente sugere que seja consumido aqui do nosso ambiente, né, até por se tratar de uma arquitetura cloud, e também através de exportação de arquivos, né? A gente sabe que nem toda empresa tem ali, diante da política de governança ou até mesmo de capacidade de desenvolvimento, a possibilidade de trabalhar algo em tão curto tempo. Então, a gente traz aqui a alternativa de exportar também esses lançamentos via arquivo, caso houver algum impeditivo ali de trabalhar numa modalidade técnica mais robusta. Então, nesse processo, né, o sistema ele prepara esses lançamentos e, na medida que a API é acionada, a gente vai ter a condição, né, de atualizar esse status, né, manter isso equalizado na ferramenta de acordo com o que efetivamente já foi feito no sistema de origem, né? Então, aqui é uma forma onde o produto, além de trazer um painel, né, quantificando esses lançamentos e classificando o status, o principal aqui é a gente garantir que essa representação ela está equivalente ao que efetivamente aconteceu no sistema de origem, né? Então, se a reclassificação
contábil já aconteceu, naquele exemplo que eu dei da transitória, né? Se a transitória já for baixada e eu já tenho o imposto na conta efetiva, eu posso aqui já ter o status de contabilizado. E a API ela vai viabilizar isso, né? Na medida que eu aciono, eu também já marco esse status para garantir essa equalização. Bom, pessoal, na sequência aqui, né, como ainda nos resta um tempo suficiente, eu vou buscar dar uma navegação rápida aqui no nosso ambiente. Eu tenho um mockup, depois a gente abre para algumas perguntas. Mas antes disso, eu queria só chamar a atenção aqui para tempo de projeto, né? Isso também é importante. A gente sabe das concorrências, dos projetos paralelos com essas postergações, inclusive, que eu comentei no início da agenda, né, acaba que tudo vai ficando para uma mesma data, né, e isso passa a ser um desafio, mas nós trazemos aqui, né, uma perspectiva, né, daquilo que a gente sugere como tempo ideal para que a gente possa viabilizar essa implementação. Tá? Então, a gente está falando aqui de um projeto com tempo aproximado de 4 meses, né? Lógico que pode ter ali, né, uma pequena redução, mas o ideal seria, né, a gente usar esses meses de agosto e setembro com um setup básico, uma configuração inicial, preparar principalmente a parte de integração dos registros, para que quando estivermos em outubro e novembro, eu já consiga aqui olhar para um teste mais integrado, né? Preferencialmente já se comunicando com o fisco, né? A gente tem uma expectativa de que em breve a gente tenha acesso a essas APIs para projeto. A Thomson, em projeto piloto, ela já tem esse acesso e por isso conseguiu já antecipar essas funcionalidades na solução, mas o fato é que no fim do ano, né, a gente, tudo isso se consolidando e a virada da apuração assistida acontecendo mesmo em janeiro de 27, a gente ainda precisa de um espaço para estabilizar esse processo, fazer uma virada operacional tranquila e principalmente capacitar o usuário, né? O usuário da solução fiscal hoje, ele é um usuário, como eu disse no início, mais habituado com rotinas de apuração de fechamento, de forma consolidada. E com esse novo modelo, a gente passa a ter uma ferramenta de gestão, de acompanhamento diário, né? A gente até brinca aqui que é como se a empresa passasse a ter, né, um regime de caixa e competência ao mesmo tempo a partir do próximo ano. Então, tem empresa, às vezes, que até nos procura para poder adquirir um serviço de BPO para aquilo que é operação vigente, por questão ali de equipe, né? A gente sabe que é um desafio ali trabalhar com a mesma equipe sem novas contratações, então isso tem também sido uma realidade, mas o fato é que a solução fiscal, ela também passa a ter essas duas realidades, ou seja, trabalhar com as apurações mensais, continuar entregando o SPED, as obrigações anuais, futuramente, né, no ano seguinte, e também fazer um monitoramento diário aqui, uma gestão dessa nova jornada da apuração assistida. Tá? Então, fica aqui só esse ponto de atenção complementar. Bom, eu vou só tentar aqui mostrar um pouquinho para vocês também daquelas visualizações de tela na navegação e depois, na sequência, eu já abro para perguntas. Eu vou pedir licença aqui até para ocultar a minha câmera, para melhorar um pouquinho a navegação, evitar alguma queda. Só um minuto. Bom, então, para quem já conhece o TextOne, né, a gente está falando de um acesso através do mesmo ambiente, né? Eu não preciso configurar um novo usuário. Então, aqui a gente faz a seleção dos parâmetros e eu passo a ter, né, um agrupamento novo, reforma tributária. Mas, como eu disse no início, para quem não é cliente Thomson, né, o fornecedor ele disponibiliza aqui uma oferta que é o Tax One Lite para que você possa adquirir apenas, né, esse módulo aqui da reforma tributária do consumo e a gente consiga também viabilizar essa entrega e vocês usufruírem dessas funcionalidades. Bom, começando pela apuração, então naquela dinâmica que eu tinha comentado ali nos slides,
nós vamos ter a representação do resultado apurado, né, contribuinte e fisco, e aqui ele me direciona para esse drill down, onde eu visualizo os detalhes do documento, né, então o número da nota, o class trib, os impostos, todas as possibilidades aqui de filtro, exportação, e a visualização dos detalhes, né, que eu acho que é o mais interessante aqui, tendo em vista, né, os novos formatos, os novos conceitos aí que a reforma nos coloca. Então, aqui eu tenho lá o documento de saída, com a evidenciação do débito extinto e as outras formas, né, de extinção aqui previstas na legislação. Para os créditos, né, a gente consegue aqui também mostrar, né, uma visão bem similar, né, desse dado analítico, então o número da nota, o class trib, valor do imposto, e o detalhamento do registro, né, as informações do documento fiscal, mostrando aqui nesse exemplo o crédito apropriado. Ainda na visão de apuração, nós temos também os pagamentos utilizados e créditos não apropriados, ou seja, quem trabalha ali com operação parcelada, a gente tem também a gestão do parcelamento, né? Então, eu posso aqui visualizar a quantidade de parcelas, os vencimentos, os valores pendentes, e ter também o controle disso que ainda não apropriou, mas que é relativo a um período anterior. Já na conciliação, né, que é onde o sistema fez todo o trabalho de cruzar os movimentos que vieram do RP contra aquilo da apuração assistida, as classificações, né, aqueles 3 níveis de conciliação que a gente comentou, seja por documento, por débito ou por crédito, ele também nos direciona para um painel analítico. Então, cliquei na inconsistência de documento, ele vai me representar aqui os documentos fiscais, né, qual é o tipo, data, a classificação tributária, e ele faz justamente a comparação, o que tem na visão contribuinte, o que tem na visão fisco e uma eventual diferença. Nesse exemplo, como é aquela situação que eu tinha explicado, onde o documento existe ou só no fisco ou só no RP, a diferença sempre vai ser 100% do valor. Ó, nessa primeira visualização, o dado existe no fisco, não existe na visão contribuinte, então eu tenho o valor cheio de diferença. Nessas outras linhas, só inverteu, né, onde ele já foi localizado. Agora, se a gente avança aqui para a situação onde a inconsistência é em débito ou em crédito, aí sim eu tenho a situação já olhando para o imposto, valores diferentes entre fisco e contribuinte, ou seja, a nota foi identificada, mas a gente observa aqui que os valores não estão coerentes, né? Então eu tenho uma diferença a ser analisada, e nessa situação eu teria as ações corretivas a serem feitas, né? Isso volta, obviamente, ali para o meu fluxo de RP, de mensageria, né? Tem também uma dúvida aí que já nos colocaram em algumas agendas, né, de como questionar o fisco sobre uma interpretação diferente que eu possa ter, né? Isso ainda não está muito claro de como que vai ser essa sistemática, né? Hoje, no modelo atual, isso acontece via processo administrativo, mas a gente não sabe ainda se vai ter alguma linha, algum mecanismo onde vocês poderão acionar de uma forma técnica, né, esse ambiente para fazer o questionamento ali de algum valor que a apuração assistida está considerando e, pela interpretação da empresa, esse valor é indevido. Tá? Então, tem algumas questões aí desses processos que também precisam ser observadas. E na questão onde eu já fiz as minhas correções e eu preciso reconciliar esse período através do chat, né? Então, a gente interage aqui com ele e na medida que ele vai me retornando os parâmetros de seleção, eu disparo, né, um processamento novo. Então, eu tenho aqui um resuminho da sessão, eu vou disparar esse processamento e ele vai, né, dar um refresh, uma atualização naquela visão anterior.
Então, processei essa informação, a gente volta aqui para a ferramenta, eu continuo tendo, né, informações inconsistentes a serem analisadas, afinal, né, vai entrar documento aqui diariamente na solução de todos os lados, mas o objetivo final, até atingir ali o meu prazo de recolhimento, né, da minha apuração efetiva no mês posterior, é que eu tenha todos esses registros aqui na abinha de documentos sem inconsistências. Então, quando eu clico aqui, ele me direciona, né, para a mesma tela, para o mesmo painel, mas já mostrando os documentos cuja diferença é zero. Então, aqui as notas existem em ambas as partes, eu já não tenho mais diferença a ser conciliada, né? Esse é o mundo ideal aqui, né? É o que se espera até que, né, eu tenha ali todo o meu período consolidado, né, revisado e com as informações corrigidas dentro da plataforma. E por último, só para a gente explorar também um pouquinho aqui da contabilização, né, que é um processo também novo, eu diria que, né, talvez o mais desafiador diante do modelo que a gente tem atualmente, né? Hoje a contabilização, na verdade, ela já acontece ali no ato da nota e depois, né, eventuais ajustes são feitos até em períodos seguintes. Mas aqui, além disso, a gente precisa monitorar o ambiente da apuração assistida, né? Eu preciso estar convicto de que eu já posso contabilizar efetivamente o imposto, né? Monitorando o elemento financeiro se a operação já foi liquidada. Então, como eu comentei lá na apresentação, a gente vai ter as configurações das variáveis contábeis, e, a partir do monitoramento e da combinação desses parâmetros, o sistema me entrega aqui os lançamentos. Então, aqui nessa tela, eu já não estou falando de dados especificamente de notas, e sim de lançamentos contábeis, né, onde eu tenho a data da operação, qual que é a conta onde isso vai ser registrado, se é débito, se é crédito, qual que é o valor do lançamento contábil, outras variáveis, né, contábeis, como a gente comentou, se estiverem parametrizadas, e também o histórico, né? A gente vai configurar aqui para que vocês depois utilizem isso como filtro para identificar, né, quais lançamentos vieram do ambiente do TextOne, né, e conseguir gerenciar isso, né, num processo de reconciliação contábil. Bom, nessa etapa, mediante o acionamento da nossa API, então vai ter aqui a possibilidade de acionar esse botão de contabilização, né? Lógico que isso, via API, tem aqui alguns atributos técnicos para que possa ser feito, e quando eu faço esse acionamento, né, eu consigo aqui, além de entregar esse registro no RP, atualizar o status aqui para contabilizado. Bom, essa parte a gente sempre estimula, como eu falei, a comunicação via API para que ela fique mais sincronizada, né, elimine a possibilidade de erros, mas também eu tenho aqui o botão de exportação, né, onde eu posso entregar um arquivo, né, numa área de transferência, e aí, de repente, se o RP já tem um layout prévio onde ele consiga ler esse arquivo, ele vai poder também consumir essa informação, né, para poder atualizar os registros na contabilidade. Só que o processo via arquivo, né, a gente sabe que ele vai depender de procedimento. Então, comparado à API, ele se torna um pouco mais vulnerável, porque além do usuário gerenciar quais registros do arquivo efetivamente foram incluídos na contabilidade, ele vai ter uma rotina adicional para devolver essa informação, esse status atualizado aqui para a nossa ferramenta. Então, o processo ele gera mais etapas e, consequentemente, ele vai gerar mais possibilidades de falha durante os procedimentos. Bom, pessoal, acredito que eu tenha conseguido aqui passar pelos principais pontos, tá? Então, é isso que a gente tem trabalhado com os nossos clientes, como eu comentei, iniciando ali pelas integrações, mas já com a possibilidade de fazer setup, e principalmente, né, para trazer para vocês aquilo que a Thomson já preparou, né, já tem aqui pronto para a gente iniciar um projeto. O produto ainda está em evolução, a gente sabe que
algumas coisas dependem do fisco, a ferramenta ela vai evoluindo, mas, né, a gente já vem trabalhando isso de forma paralela, afinal, né, nós não sabemos se as flexibilizações que aconteceram até o momento, elas vão continuar acontecendo e a gente precisa trabalhar, né, com a previsão oficial. Então, a nossa expectativa é entregar isso, né, para vocês trabalhar já a partir de janeiro de 27. Deixa eu mudar aqui para a apresentação novamente. E aí, vou pedir sua ajuda, Thaís, para a gente poder avançar aí com eventuais dúvidas que tenham surgido. Claro, João, vamos lá. Tem bastante dúvida no chat. A primeira dúvida é do Carlos. No caso do SAP, a contabilização, o produto do OneSource vai fazer o lançamento ou precisamos desenvolver algo para, a partir de um aviso do produto do OneSource, fazer efetivamente o lançamento na contabilidade, transferindo das transitórias para as definitivas? Excelente. Quem fez a pergunta, Thaís, desculpa. Carlos. Carlos, ótima pergunta. A Thomson, ela está estudando a disponibilização de um conector para SAP, tá? Mas isso vai ser um serviço, o que não vai eliminar a necessidade, né, de algum desenvolvimento para consumir essa informação, né, da nossa estrutura. Como eu comentei, essa dinâmica de API, ela surgiu justamente para deixar esse processo flexível. Até porque a gente não sabe, né, qual que vai ser esse desenho de contabilização, ele vai ser padrão, inclusive, para todas as empresas que usam SAP, né? Pode ser que, pelo entendimento, interpretação de negócio, cada um crie um processo, alguns com transitória, sem transitória. Então, essa dinâmica, a frequência de consumo do dado, bem como a forma que ele vai baixar a conta e executar a contabilização, ela vai precisar de um apoio, sim, do time do RP, provavelmente ali envolvendo desenvolvimento, para consumir a nossa API. O que a API entrega é um lançamento já estruturado, ou seja, já com a conta correta, com o valor devido, se é débito, se é crédito. Então, o lançamento já vai ficar pronto, como eu apresentei ali no painel. Mas realmente, até por trabalhar em cloud, a gente não tem ali permissão para poder fazer uma inserção de registro direto dentro do ambiente do RP, né, num caminho ali de retorno. Então, isso que a gente vai trabalhar com vocês, mas obviamente aqui tendo todo o nosso apoio para poder suportar e orientar o time que vai ser responsável por isso. Obrigada, João. Pergunta da Fernanda agora. Se ainda não temos o split payment, como a apuração assistida será apurada para liberar os créditos da entrada? Como vai verificar se a nota foi paga? Legal. Bom, além do split, a gente tem outras formas de liquidar a operação, né? Seja ela pelo pagamento, pelo RAD. Então, por aquilo que a legislação nos coloca, não dependo do split payment para poder contabilizar meu crédito ou para executar ali as minhas contabilizações. É claro que, né, o cenário esperado, né, com todo o processo de amadurecimento aí da reforma tributária, é a gente ter o split orquestrando esse processo para que ele aconteça de forma até mais rápida. Mas enquanto ele não é instituído, a gente tem aquelas outras formas que eu destaquei na tela, onde a ferramenta também vai reconhecer, né? Então, se a operação foi liquidada por um pagamento antecipado ou pelo recolhimento do imposto pelo fornecedor, independente se isso envolve ou não um split, né, num primeiro momento, isso também vai ser reconhecido através da API da apuração assistida. Tá? Então a gente monitora ali a forma, independente se tem ou não o split payment. Obrigada, João. Pergunta da Patrícia. Os contribuintes que finalizarem o ano de 2026 com saldo crédito de PIS e COFINS, como será a primeira apuração do CBS no sistema? Essa utilização por ressarcimento ou compensação será algo informado pelo usuário ou essa informação terá conexão com a Receita Federal? Excelente pergunta, e essa realmente eu deixo passar, tá, pessoal? Porque assim, a gente precisa entender um pouco melhor esse processo, né? Eu acho que
o próprio fisco não deixa isso claro, e creio eu que isso nem talvez faça parte da apuração assistida propriamente dita, né? A gente está falando de PIS e COFINS, de compensação, então é um processo aí que precisa ser observado numa outra nuance, numa outra esfera, né? Como eu disse, talvez extrapolando aí o processo da apuração assistida, tá? Mas depois a gente checa aqui também com o nosso time interno, o pessoal que está acompanhando, monitorando legislação, e se a gente já tiver alguma publicação clara que explique exatamente essa dinâmica, nós compartilhamos aí com vocês também. Obrigada, João. Pergunta da Ana Júlia. A conciliação identifica a razão das divergências entre RP e portal do governo? Não, a Aí razão... ela deu Ah, alguns exemplos. Você tá. quer que eu te fale? Pode falar. Exemplo, nota cancelada no RP, mais ativa no portal, valor divergente por conta de arredondamento, endereço do cliente, etc. Não, eu acho que são ótimos insights, né? Eu acho que alguma coisa nesse sentido, possivelmente a solução possa evoluir para conseguir fazer uma classificação dessa natureza, mas a priori, né, a essência aqui do produto é a validação entre quantidade de documentos que existem em ambas as partes e foco no valor do imposto, né? Agora, realmente, se for apenas para destacar se é porque a nota está cancelada, é uma condição aqui que a gente teria condição de incrementar dentro do produto por ser um indicador técnico. Tá? Agora, razões de, por exemplo, a interpretação, por que que o valor foi, por exemplo, atribuído ali na ordem de compra ou no pedido, e ele está diferente daquilo que efetivamente aconteceu na apuração assistida, e foge um pouco aqui, né, das possibilidades sistêmicas, tá? Mas a priori, né, respondendo aí de forma objetiva a pergunta, a validação ela é quantitativa, né, volume de documentos e divergências entre valores dos impostos, né, podendo sim, né, aumentar ali esse nível de detalhamento para que vocês entendam, né, um eventual cancelamento ou algum outro detalhe da nota que possa ser, né, o motivo da diferença localizada. Obrigada, João. Pergunta da Raquel. Como os eventos realizados no RP serão refletidos na apuração? Vamos ter novas interfaces? A priori, isso não está previsto aqui como novas interfaces, tá? Até porque quando vocês fizerem a emissão de um evento ou até de uma nota mesmo de débito e crédito, isso sempre vai estar vinculado a um documento original, né? O evento ele tem o lastro ali de uma nota original a que ele se referencia. Quando isso atingir o ambiente do fisco e, consequentemente, for atualizado na apuração assistida, esse reflexo chega para a gente na ferramenta, né? Então, a ferramenta ela é retroalimentada tanto por nota como por evento que sensibilizou ali o valor do imposto, né, aplicável àquela operação. Então, de forma indireta, sim, isso chega até a nossa solução, mas pela apuração assistida. E num primeiro momento, né, eu ainda não tenho visibilidade se a gente vai ter alguma integração de eventos do RP para a solução fiscal. A priori, acredito que não. Obrigada, João. Pergunta da Josefa. Em 2027, já teremos o recolhimento do IBS de 0,1. Como vocês estão entendendo esse controle e essa contabilização na conciliação? Para a ferramenta, não sei se vocês também observaram isso ali nas evidências que eu mostrei, ela já está prevendo esse formato independente do tributo, né? Então a gente sabe que o foco de 27 é a CBS, mas realmente ali o 01 continua, né, já valendo ali para efeito da IBS. Então a ferramenta ela vai gerenciar isso. Agora a dinâmica, né, e como vocês devem trabalhar isso para efeito de contabilidade ou efetivo recolhimento, né, eu acho que é importante observar as regulamentações, né, e aquilo que o fisco vai indicar para isso quando ele efetivamente liberar ali o ambiente da apuração assistida para testes.
Perfeito, João, obrigada. Nós temos mais algumas perguntinhas, mas como a gente já ultrapassou ali 5 minutinhos da nossa agenda, a gente vai estar retornando por e-mail, tá bom? Caso tenham mais dúvidas, podem estar direcionando para a gente também algumas perguntas, que a gente vai estar respondendo aí com todo prazer. Gostaria de agradecer a todos, agradecer também o João pelo webinar, foi ótimo. Muito obrigada, João, obrigada pela participação de todos e contem conosco aí para esse desafio da reforma tributária. Perfeito, Thaís. Obrigado a todos pela participação, né? Precisando de algum detalhe, qualquer apoio, detalhamento maior numa agenda aí dedicada com vocês, não hesitem em nos acionar. Estamos prontos aí para ajudar vocês. Abraço, até a próxima.